Atos capítulo 15, versículo 1 em diante. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E, quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhe: varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então, toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E, havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões, irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar dentre os gentios que se convertem a Deus, mas
escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordantemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas fazeis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. E, quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se-lhe ali algum tempo, os irmãos o deixaram voltar em paz aos apóstolos, mas pareceu bem a Silas ficar ali. Amém? Vamos orar? Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Ensina-nos o que precisamos aprender, nos direcione, nos mostre o caminho. Abre, ó Deus, a nossa mente, amplia a nossa compreensão, nos dê inteligência espiritual. Pai, que todo levante do adversário, todo impedimento seja neutralizado, para que possamos estar aqui, Senhor, como uma folha de um livro em branco, para ser escrita pelo Senhor. Queremos aprender de Ti, por isso te pedimos em nome de Jesus, vem falar ao coração do Teu povo. Não aquilo que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir, aquilo que for necessário para a nossa edificação. E o povo de Deus diz, alguém pode aplaudir o nome do Senhor? Diga, Senhor, fala comigo, porque eu vim aqui para te ouvir. Podeis assentar, glória a Deus. Recentemente, não faz muitos dias, eu trouxe uma palavra aqui lá no livro de Gálatas, falando mais ou menos o mesmo assunto, né, que o apóstolo Paulo havia plantado aquela comunidade na região dos Gálatas. E depois que o seu ministério, a sua missão, chegou ao final naquela região, ele então se ausenta daquele lugar
coloca alguns homens como responsável pelaquela comunidade, como responsável pelaquela congregação, e ele segue a sua missão, levando a palavra de Deus para outros lugares que ainda não conheciam a palavra do Senhor. E depois que Paulo se ausenta daquele lugar, depois que Paulo se afasta da região lá dos Gálatas, aí chegam pessoas que já encontraram a comunidade de certa maneira toda pronta, toda formada, já tinha irmãos, já tinha obreiros, já estava meio caminho andado, até porque se não tivessem meio caminho andado, ele simplesmente não teria se ausentado dali. A missão de Paulo chegou no final, quando a igreja já podia andar com as suas próprias pernas. A partir do momento que a igreja já poderia ter condições espirituais de se auto-organizar, de se auto-sustentar, deles trocarem ensinamento, de um fortalecer o outro, Paulo achou por bem se ausentar daquela comunidade e ir em direção a outras comunidades, a outros lugares, e fazer a mesma coisa que ele havia feito ali. Esse foi o ministério de Paulo. Ele chegava no lugar, a estratégia dele era mais ou menos parecida, ou ele ia a um lugar onde as pessoas se reuniam para orar, ou então ele ia em uma sinagoga, porque eles tinham o costume de todos os sábados na sinagoga pregar a Moisés, pregar ali os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco. Então, e eles tinham também como costume, em um determinado momento da liturgia do culto, em um determinado momento do culto, da reunião, eles davam oportunidade. Tem alguém aqui que gostaria de falar alguma coisa, de dar um testemunho? Aí Paulo se aproveitava desse costume para chegar ali na frente, na sinagoga, onde as pessoas estavam reunidas ali, começava a falar, né, de Jesus. Ele que tinha um amplo conhecimento da palavra de Deus, ele vinha lá desde dos 5 primeiros livros, explicando até os profetas, e falando que tudo caminhava ali para apontar a vinda do Cristo, e por fim, ele finalizava com a crucificação de Jesus Cristo, com a morte de Jesus Cristo, e provava na Bíblia o que ele estava ali dizendo. Por isso é daí que vem essa tradição nossa de chamar a mensagem de pregação, que todas as mensagens antes finalizavam com Jesus pregado na cruz. Então por isso eram chamados de pregadores. Se você vê nenhum tipo de mensagem, nenhum tipo de vai usar esse termo. Até na Igreja Católica é chamado de sermão. Na política, discurso. E entre nós evangélicos é chamado de pregação, porque passava obrigatoriamente ali pela crucificação, pela pregação de Jesus na cruz. Tanto que em Gálatas ele vai dizer isso aí: quero saber quem vos fascinou a vós, ó Gálatas, insensatos Gálatas, vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi crucificado. Então, ele havia ensinado ali na comunidade dos Gálatas e havia se ausentado. E agora estava acontecendo a mesma coisa. Quando ele estava ali já nessa comunidade de Antioquia, chegaram alguns dos judeus que disseram: olha, vocês estão de parabéns. Vocês estão bem organizados como uma comunidade aqui. Cada um já sabe a sua função, já faz com amor e com zelo, mas está faltando alguma coisa aí para vocês fazerem. Vocês precisam guardar também o dia de sábado, vocês precisam também sacrificar animais, vocês precisam fazer toda a liturgia, todas as ordenanças que está escrito lá no livro de Moisés. E a partir daí começa uma discussão entre eles. Porque Paulo acreditava que isso não era necessário. Embora Paulo fosse um antigo defensor da prática judaica, ele entendeu que não havia mais nenhuma necessidade de continuar fazendo aquelas práticas. Que todas aquelas práticas eram apenas até a vinda do Messias, de Jesus Cristo.
Portanto, não havia mais nenhuma necessidade das pessoas estarem ali oferecendo sacrifício de animais, não tinha mais necessidade das pessoas que estivessem ainda guardando os sábados, ou seja, seguindo a liturgia do judaísmo. E isso causou um conflito entre eles, porque um grupo defendia isso, até acreditava, aceitava que Jesus era o Messias. Eles estavam convencidos disso. Mas eles não haviam ainda entendido que não havia mais a necessidade de obedecer às liturgias do judaísmo. Então, eles queriam acreditar em Jesus, eles queriam ser cristãos, mas queriam ainda permanecer na prática judaica. Vejam vocês que ainda nos dias de hoje existem grupos de pessoas assim. Existem igrejas que são cristãs, mas estão intimamente ligadas ainda ao judaísmo. Aqui mesmo em Feira de Santana teve um caso como esse. E foi motivo de escândalo, isso porque a igreja mudou a sua liturgia depois de um tempo que já existia. Se eles tivessem começado já daquela forma, talvez isso não trouxesse tanto impacto. Mas o pastor, que era um pastor evangélico, batista, de repente, de uma hora para outra, começou a introduzir na igreja liturgias do judaísmo. Começou a usar aquele quipá na cabeça, começou a ordenar os irmãos que guardassem os sábados. Isso causou um conflito enorme dentro da igreja, causou um problema tão grande que o pastor teve que fechar a igreja e foi embora daquele feira. Então, e isso não é algo inédito, existe muito isso, que somaram cristão, mas ao mesmo tempo judaico. Então eles queriam implantar isso na igreja. Queriam que as regras do judaísmo, as práticas do judaísmo permanecessem. Eles acreditavam que Jesus era o Cristo, era o Messias, era o Filho de Deus. Foram batizados nas águas, confessaram a Jesus como único e suficiente Salvador, mas tinham dificuldades de abrir mão daquilo que eles aprenderam a sua vida inteira. Entenda uma coisa, o judaísmo, existem casos de pessoas que se convertem ao judaísmo, mas a grande maioria, a enorme, a esmagadora maioria dos judeus, nascem judeus. A liturgia dos judeus já começa ao 8º dia de nascido, no caso dos meninos do sexo masculino. Recém-nascido, nasceu é menino, com 8 dias já começa as ordenanças judaicas. Fazer a circuncisão, que é pegar o pinto do menino ali e circuncidar. Corta o pintinho do menino com 8 dias de nascido. Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Todos os judeus tinham essa prática e era absolutamente normal, e ainda acontece. Que o judaísmo não foi extinto, existe. E existe muito forte ainda o judaísmo. Então, eles nasceram com essa cultura. Já nasceram no lar judaico, com toda a cultura do judaísmo, a comida do judaísmo. E aí, quando chega a uma determinada idade, ouviram falar de Jesus Cristo, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eles ouviram falar de Jesus Cristo, abriram o coração para que Jesus entrasse, mas não abriram o coração suficientemente para que as práticas aprendidas desde os primeiros dias de vida deles saíssem para dar lugar à palavra de Deus. Alguém está entendendo alguma coisa? É daí que vem a dificuldade. É daí que vem a grande dificuldade dele. Nós brasileiros, a grande maioria de nós, nascemos num lar católico, porque essa é a religião predominante dos católicos. Eu até falei na estante aqui, feriado católico, a maior parte dos feriados
estão ali diretamente ligados ao catolicismo. Ou diretamente ou indiretamente. Dia 12 de junho foi o quê? Ninguém sabe, né? Só eu que sei. Tá bom. Dia 12 de junho, dia de quê? Hã? Até que enfim, alguém ali resolveu falar. Parabéns. Dia 12 de junho é o Dia Internacional da Hipocrisia. Sabe não? É o dia que o povo bota lá as fotos na internet, no Facebook, no Instagram. Casalzinho de cobras. É dia dos namorados. No outro dia tá lá um pegando facão pro outro. Um com a pedra na mão, outro, venha seu miserável, venha. Aí no dia 12 é só love. Meu love. Gente, tô criticando ninguém não, viu? Até vi as fotos de alguns aqui. Dia 12 de junho é dia de quê? Pronto. Só mais uma vez. Dia 12 de junho é dia de quê? Dos namorados. E dia 13, Santo Antônio. Tu acha que é coincidência isso? Santo Antônio é o santo o quê, igreja? Casar? Casar? Ah, que coincidência. Dia 13, dia de Santo Antônio. O santo casamenteiro, que o povo pega assim e fala assim, ó. Pega Santo Antônio. Santo Antônio, se tu não arrumar um marido para mim, eu não tiro tu. Aí bota de cabeça para baixo. Quem sabia disso? Quem sabia? Aí bota Santo Antônio de cabeça para baixo, assim, ó. Tu só vai sair daí quando tu arrumar um marido para mim. Para mim não, Deus é mais. Aí no dia 12, a véspera do santo casamenteiro, dia das namoradas. Namorada é antes de casar, né? Feriado? Não é feriado não, né? Não. É uma festa forte do comércio. Eu tava com os cachorrinhos lá que não tava conseguindo vender de jeito nenhum, rapaz. Botei lá no LX, promoção, dia dos namorados, vendeu os 2. É forte, o dia dos namorados é forte. Comércio forte, é uma data forte. Mas tá ligado ao catolicismo. Tá ou não tá? Tá. Tá. E nós, que crescemos nessa cultura, temos dificuldade de abandonar essas coisas. A gente julga os judeus. Ai, os judeus se converteram a Jesus, mas queriam ficar lá oferecendo sacrifício, guardando os sábados, usando kippá na cabeça. Respeitando as devidas proporções e diferenças, nós somos semelhantes a eles em muitas coisas. Porque a gente se converte, aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, mas temos as nossas dificuldades em abandonar algumas práticas e costumes que foram adquiridas ao longo da nossa vida inteira. Porque é difícil abandonar coisas que a gente aprende desde o berço, desde o relacionamento familiar. E aí vem uma série de motivos e fatores, a gente fica saudosista, a gente fica lembrando de como era a nossa infância. E hoje é dia 16, feriado de Corpus Christi. Feriado católico também. Daqui a mais alguns dias, lá vem o quê? As festas, Santo Antônio já passou. As festas juninas, quem? Qual o próximo santo agora? São João, é João. Primeiro vem João, depois Pedro. Pedro é lá, 28 e 29. E o João é 23 e 24. Aí fica uma grande pergunta que não quer calar. Qual dos dois João
é dia, porque a Bíblia fala de dois João. João Batista, que não era sobrenome dele, virou Batista, virou sobrenome. Você deve conhecer alguém que tem o sobrenome de Batista aí. Mas João não era o sobrenome dele, não era Batista. Batista era o que ele fez, por isso que ele era conhecido por João Batista. Batista significa aquele que batizava. E ele batizou a Jesus. Por isso que ele ficou conhecido como João Batista. Então esse é um João. Mas existia outro João também, que ficou conhecido até para distinguir um do outro, que João é evangelista, apóstolo João, que foi aquele que deitou a cabeça no peito de Jesus na última Santa Ceia, que foi aquele que estava no pé da cruz ali quando Jesus foi crucificado e ouviu da boca do próprio Jesus na cruz do Calvário dizendo: homem, aí é a tua mãe, ó. Mulher, eis aí o teu filho. Foi o mesmo João também que recebeu lá na ilha de Patmos a revelação do livro de Apocalipse. É ele quem fala das coisas que irão acontecer, do juízo final, dos cavaleiros, os 7 cavaleiros do Apocalipse. Então existem 2 João. E qual dos 2 vai ser agora comemorado dia 24? Ninguém sabe, nem os católicos não sabem. Não sabe. Não sabe. Tem uns que você perguntar qual dos 2 João, pergunte. Tem algum católico na tua casa? Pergunta para ele, qual dos 2 João é? Tem 2 João na Bíblia. Aí você fala que tem 2. Um João Batista, que foi decepado, que arrancaram a cabeça. E o outro João Evangelista. Qual dos 2 João é comemorado agora, dia 24 de junho? Eu falo porque tem alguns que dizem, não, é o João tal, é o João. Eu falo, sei lá, é João e acabou. Porque, na verdade, a grande maioria das pessoas não estão aí preocupadas se é João que foi arrancado a cabeça ou João. Eles querem saber o quê? Outra característica desses feriados é o quê? Sempre está relacionado a algum tipo de bebida. E comida também, né? Mas a grande maioria desses feriados católicos aí está sempre alguma coisa relacionada a algum tipo de bebida. Tem sempre uma bebida típica para aquilo ali. Quer ver? A Semana Santa. Qual é a bebida? O vinho. Agora vem as festas juninas. É vinho? Não, já deixa o vinho para a Semana Santa. Agora é a época do licor. Já tem ali a bebida. Semana Santa já tem a comida específica ali também. Não pode comer carne. Tem um bocado de crente que ainda tem essa tradição católica. Não pode comer carne na sexta-feira da Paixão. Sexta-feira da Paixão era o único dia que minha mãe não me batia. Também no sábado eu apanhava dobrado. Quer dizer que era pecado bater. Eu aprendi assim. Não pode xingar na sexta-feira da Paixão. Senão vira lobisomem. Lá em casa a gente aprendeu assim com minha avó. Minha avó era daquelas que quando dava um raio, ela saía cobrindo tudo. Espelho, não ficava um espelho dentro de casa que ela não botasse uma toalha. O talher também, ela lá cobriu os talher tudo. Menino calça sandália, vista a camisa que está relampejando. Tu ainda faz isso, é? Oi. É o que eu estou dizendo. Por que que a gente faz? Por que que a gente faz? Que a gente aprendeu. Tu inventou isso? Tu aprendeu com os mais velhos, os antepassados. É exatamente nesse ponto que eu quero chegar. Como é difícil a gente abandonar práticas, usos e costumes que a gente adquiriu ao longo da nossa vida inteira. É muito difícil. É muito difícil para a gente abandonar essas práticas. É muito difícil para a gente. E um dia ou outro, mais cedo ou mais tarde, a pessoa aceita Jesus, vira crente, lavado, remido, batizado nas águas, recebe o Espírito Santo de Deus. Mas dia menos dia, essa tradição vai chamar você vai sentir saudade.
Porque geralmente estão associados a memórias que a gente carrega. Estão associados, sabe, a coisas boas. A gente se lembra dos pais, a gente se lembra dos primos, a gente se lembra de uma época em que a gente podia brincar na rua, que não tinha problema. Então está sempre relacionado a coisas positivas. Está enraizado dentro de cada um de nós. É aí que está a dificuldade. Porque se fosse uma coisa fácil de abandonar, se fosse uma coisa que a gente não tivesse nenhuma dificuldade de abandonar, eu não estava nem aqui pregando sobre isso. Talvez nem tivesse escrito aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Se fosse uma coisa fácil de abandonar as práticas, os costumes, mas isso faz parte da nossa história, faz parte de quem você é, faz parte da sua vida. Daí é que vem a dificuldade da gente abandonar essas coisas. Eu me lembro quando eu me converti, ou melhor, quando Jesus me converteu. Eu me lembro que, sabe, ainda aqueles ensinamentos do catolicismo, que eu tinha o costume de todas as vezes que ia sair de casa, chegava na porta, depois que eu trancava o portão, aí eu chegava na porta e fazia o sinal do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um revólver na cintura. Aí eu me converti, glória a Deus, lavado e remido pelo sangue do Senhor. Agora eu sou nova criatura, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu tive dificuldade, porque virou um costume para mim. Virou um costume, quando eu ia saindo, eu ia fazendo, eu parava no meio, chegava, dava aquele freio assim. Aí eu, é difícil você abandonar uma prática, um costume, algo que você fez ali a sua vida inteira e de repente, de um momento para o outro, você simplesmente deixar de fazer. Você está entendendo? Fazia isso também, o sinal da cruz nas igrejas católicas, já é um costume disso daí. Segurando para não fazer. Acontece muito isso. Tu até olha para ver se o pastor não está olhando, aí tu faz ligeiro. É o dia de... Hoje é Corpus Christi, é hoje que é o dia que sai com as folhinhas pela rua? Não, né? Ali é o quê? Domingo de Ramos. Hoje é o que faz o negócio na rua, né? Faz os tapetes, aquelas coisas, aqueles negócios para poder coisar. É um costume. É um hábito que muitas vezes, para nós que nunca participamos disso, mas imagina para a pessoa que nasceu naquele ambiente ali, que todo dia de Corpus Christi, de manhã cedo, via o pai, a mãe, sair cedinho, de madrugada ainda, que eles vão de noite ainda, na noite anterior, fazer o tapete ali. Eu sei disso porque quando teve a vigília que a gente fez lá no centro da cidade, no meio da madrugada, quem lembra? No meio da madrugada o povo começou a fazer os tapetes ali, aquelas coisinhas, fica um negócio bonito, né? Que eles fazem com pó de serra, faz uns negócios assim, uns tapetes bonitos, cada um faz uma coisa bonita. Então imagine uma criança que vai associar aquilo ali a um momento de comunhão com a família, que vai associar aquilo ali a um momento de estar perto das pessoas que ele ama, e depois de um tempo agora ele se converte. Todo dia quando chega no dia de Corpus Christi, ele sente falta daquilo ali. É natural. É natural. Mas quando a gente entende que nós somos nova criatura, lavado, remido pelo sangue do Senhor, como diz a palavra de Deus, eis que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo, diga comigo, tudo se fez novo na minha vida. Você crê nessa palavra? Vamos para o ponto principal dessa noite. Nós temos enraizado em nós,
ou pelo menos na grande maioria de nós, o catolicismo. E além disso, nós somos nordestinos com muito orgulho, porque todo nordestino sente orgulho de ser nordestino. Qual é a grande dificuldade que nós temos? Quando vai chegando agora essa época. Quando vai chegando agora as festas juninas. O que é que está associado essa data? Associada a memórias afetivas. Está associado a memórias afetivas, a coisas boas. Na minha época, na minha infância, era a época da gente ir na casa dos vizinhos. Eu conhecia as casas dos meus vizinhos tudo no São João. Era a tradição. A gente chegava na porta da casa da pessoa e dizia assim: São João passou por aqui? E as pessoas tinham prazer de receber a gente e dizer: passou. E tome amendoim, canjica. Eu vou falando e vai dando água na boca, tu acredita? Quando já tinha uma idadezinha, mas já era um adolescente, aí dava um licorzinho. Queijo não, queijo ninguém oferecia para as visitas não. Queijo cuia é igual caviar, nunca vi, nem comi, só ouvia falar. O povo oferecia ali, ó, o quê? Um amendoim, laranja, um bolozinho de puba, né? Bolo de que mais? Bolo de bolo mesmo. Tapioca. As comidas típicas. Então essas coisas estão ligadas em nós através da memória afetiva. Quem aqui não tem boas lembranças da época de São João? Hein? Depois que eu casei, minha mãe não gostava de fazer fogueira lá na porta da minha casa. Não gostava não, que ela dizia que ia dar fumaça. Não gostava não. Aí eu ficava na casa dos vizinhos. Os vizinhos faziam, a fumaça ia para lá para cá do mesmo jeito. Mas lá ela não fazia. Olha. Na fogueira. Memória afetiva. Não tem boa lembrança disso? Tem ou não tem? Você está entendendo? Como é difícil a gente abandonar essas práticas por causa das memórias afetivas. Vai nos trazer boas lembranças. E quando a gente vai chegando aí na casa dos 40, aí que a memória afetiva começa a falar mais alto. Que a gente entra numa onda de saudosismo, lembrando das coisas de pequeno. E quando vem chegando essa época agora, onde você passa, está lá tocando Luiz Gonzaga, as quadrilhas, os forró. E aí fica mais evidente essa memória afetiva ainda. E aí o crente começa a negociar essas coisas. Aí ele vai dizer assim: o que é que tem, né? Tá, eu só não vou tomar o licor, mas o que é que tem? Aí começa ali também: ou pegar um amendoinzinho, ou pegar ali, fazer um bolo. Faz um bolo aí, traz um bolo para cá, e traz um bolo, e faz uma canjica aí também. O pastor não vai vir aqui não. Compra um queijo. Pastor, e é pecado essas coisas? Não, é bom. O problema é quando você come essas coisas que são sacrificadas aos ídolos. Porque nessa época elas estão oferecidas a esta data específica. Não é assim, gente? Passou agora o mês de junho. Não vai ver mais lugar nenhum aí com aquelas placas na porta de casa. Tem licor de cachoeira. Eu não sei o que é que tem tanto no licor de cachoeira. Quem falou que é o melhor aí, vem aqui que eu quero orar por você. Sai em nome de Jesus. Hã? Sim. Hã?
Tá amarrado. Já tem um negócio já do copinho. Pois é melhor não tá. Oi. Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Passou a festa junina. Passou esse período. Passou. Vai passar ou não vai? Vai ou não vai, gente? Passou João, passou Pedro. Aí vem o feriado 2 de julho, que não é católico. É um feriado aqui estadual, está relacionado à independência da Bahia. Feriado 2 de julho. Compra lá um saco de amendoim, come até da caganeira. Pode comer, tem problema não. Mas no dia, se ausente dessas coisas, bem vos será. Não crê no que eu estou falando para você, não. Não acredite em mim, porque eu sou falho. Creia na Bíblia que eu estou pregando para você. Abre aí tua Bíblia. Atos, capítulo 15, verso 28. Atos dos Apóstolos. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo. A quem, igreja? Ao Espírito Santo. E a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Gente, se não fosse algo tão sério, estaria registrado na palavra de Deus? Não estaria. Se está registrado aqui, é algo que nós devemos nos atentar. Ah, mas eu faço isso e não tem problema nenhum. Você que pensa que não tem problema nenhum. E até se você fazia na ignorância, agora acabou o tempo da ignorância. Porque no tempo da ignorância você fazia sem culpa. Mas agora que você tem o conhecimento, que a luz da palavra de Deus chegou na tua vida, abra mão dessas coisas. Você pode ter suas memórias afetivas, as suas lembranças da sua infância. Você pode se lembrar das coisas sem necessariamente, desobedecer o que está escrito na palavra de Deus. Vai ser melhor para a tua vida, acredite. Aí às vezes a gente não percebe, mas pessoas que vão enfraquecendo na fé, pessoas que vão perdendo o interesse das coisas de Deus, o interesse por estar nas coisas de Deus. Porque o diabo é assim, é sapatinho de veludo. O diabo não chega metendo o pé na porta de vez, não. Chega ali pelas beiradas. O famoso o que é que tem? Eu já falei, o pior demônio do inferno é o tal do que é que tem. Pode olhar, toda vez que o crente está perto de cometer um pecado, o tal do que é que tem chega. Que o crente fala assim, mas fulano faz, o que é que tem, né? Eu vou fazer isso, todo mundo faz, o que é que tem? Aí toda vez que fala o tal do que é que tem, o diabo se apresenta. O demônio, o pior demônio do inferno é o tal do que é que tem. Porque quando a gente faz alguma coisa na dúvida, negociando com a nossa mente, não tenha dúvida do que eu vou falar para você. Você vai acabar cedendo. Você vai acabar convencendo a sua própria mente que aquilo ali não tem problema nenhum. Que é aí que o diabo trabalha. O diabo vai convencer você na sua mente e você, de certa forma, vai ficar até tranquilo com aquilo ali. É besteira mesmo. Aí começa as desculpas. Deus quer o nosso coração, né? O importante é o meu coração estar na mão de Deus. Mentira do diabo, porque se o teu coração estivesse na mão de Deus de verdade, você ia obedecer o que está escrito na palavra dele. Os que amam a Deus não são aqueles que falam que amam a Deus, mas aqueles que se esforçam para fazer a vontade de Deus. Volto a repetir.
Não estou aqui dizendo para você que amendoim é do demônio. Quem é o demônio para fazer um negócio igual o amendoim? Não vai fazer nunca. Amendoim é de Deus. Amendoim é de Deus. A canjica, de Deus também. O bolo de fubá, bolo de puba, bolo de milho, bolo de laranja, é de Deus. O queijo cuia é de Deus também. Quiser me dar um? Amém, gente? Eu só estou falando para você que durante esse período, por conhecimento da palavra que agora você está adquirindo, abra mão. Não vai mudar suas memórias afetivas, as experiências que você teve na sua infância que fazem tão bem para você. Vão continuar aí. Vão continuar aí. Quiser fazer uma fogueira na porta da tua casa, faça. Quiser comer carne de sertão com farinha igual aquele, coma. Mas coma. Quiser assar um milho na porta da sua casa, se coma. Deus nos deu o direito de comer o melhor dessa terra. Porque a palavra de Deus está dizendo, se ausentai das comidas sacrificadas a ídolo. E eu provo que são comidas consagradas a ídolos, porque são relacionadas diretamente a esta época. São diretamente relacionadas a isso. Verso 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue. Quer ver uma coisa? Quem é crente aqui, levanta a mão. Como é o nome daquela comida que tem sangue? Quem come sarapatel aqui? Ninguém come. Agora também, quem aqui é apaixonado por sarapatel e sente falta? Comia direto. Sente falta do sarapatel? Não, é uma coisa que a gente largou fácil. Come sem o sangue, né? E por que tu come sem o sangue? Por que não come com sangue tudo? Hein? Não, porque já que tu gosta do sarapatel, galinha a molho pardo. Quem sabe o que é galinha a molho pardo? É a galinha que cozinha com sangue dentro, né? Bota o sangue da galinha para cozinhar dentro. Aí agora tu se converteu, tu não come mais, né? Galinha de molho pardo, não era assim? E por que tu largou? Porque a palavra de Deus, e eu sou crente, e a palavra de Deus diz para eu não comer o sarapatel, a galinha de molho pardo, mas o amendoim no São João pode, né? É a mesma coisa. Está relacionada. Por que tu deixou o sangue? Porque a palavra de Deus diz, não, porque tu já não gostava muito do sangue. Por que tem dificuldade de largar as outras coisas? Porque as outras coisas eu gostava. Quando eu me converti, para largar o carnaval, a micareta, foi 2 palitos. Foi ligeiro. Eu já não era tão apaixonado. Eu ia. Caramba, caramba. Eu ia, mas não era fã. Foi para tirar, tirou, acabou. Tá tendo carnaval, tá tendo micareta. Eu não tô nem aí com isso. Agora a festa de João, até hoje dói. Dói quando a gente está escutando nos rádios, os forrozinhos. Chega e lembra, olha. Memórias afetivas. Cultura. Que está na gente, faz parte da gente. Tem mais dificuldade, mas maior que está em nós. E outra coisa, diferente do carnaval, da micareta, diferente do sangue, por exemplo, eu posso fazer essas outras coisas aqui em uma época que seja distinta.
Não é pecado você fazer uma fogueira na porta da sua casa, não é pecado você assar o milho, não é pecado você comer o amendoim, não é pecado você comer o queijo de cuia, me chama. Eu estou falando aqui para você não fazer isso na mesma época. Que isso vai fazer bem para a tua vida espiritual. É o tipo da coisa que a gente deixa de fazer por amor ao Senhor. E sem perceber, a gente vai fechando brechas. Porque talvez você não saiba, mas o maior prejuízo que isso pode trazer para a tua vida é você deixar uma brecha aberta na tua vida, no teu casamento, na tua família. São brechas que se abrem. E o diabo só precisa disso, uma brecha. O diabo não precisa de uma mega avenida aberta para ele passar. Ele só precisa de uma brecha. Desde quando comer, pastor, é pecado? Tu não brinca comigo com uma pergunta dessa. Deus disse, está vendo todas as frutas, os frutos que estão no jardim? Podeis comer. Mas tem uma lá no meio. Dessa não comeis. Foi o quê? O primeiro pecado. Tem a ver ou não tem a ver? Tem a ver ou não tem a ver? Se a gente não consegue abrir mão de uma coisa tão simples como comidas, e eu não estou nem aqui pregando, volto a repetir para você tirar isso da sua vida para sempre. Não, estou dizendo só para você mudar. Vai comer teu amendoim, teu milho lá em julho, em agosto, espera um pouquinho. A gente passa o ano todo sem comer amendoim. Mas nesse período, fecha essa brecha. Não coma desse fruto que está no meio do jardim. Se a gente não consegue dizer não para um fruto no meio do jardim, vê se a gente vai conseguir resistir ao diabo em outras coisas. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. E ele... Como é que eu vou resistir ao diabo? Como é que eu vou resistir ao diabo em outras tentações mais sérias? Se eu não consigo resistir a um amendoim, a um bolo de fubá, sei lá como é que chama mais. Amém, irmãos? Toma posse. A minha oração a Deus é que cada um de nós estejamos fortalecidos, com as brechas fechadas, porque bem sei eu o quão maligno é o nosso inimigo. Ele conhece a palavra de Deus de cós salteado, e ele sabe as brechas que a gente pode abrir. Toma posse, no nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Se ausenta dessas coisas. Nós estamos no mundo, mas nós não somos mais desse mundo. Quem entendeu, diga amém. Para encerrar, verso 29. Que vos abstenhais das coisas. Olha que não é só comida, né? Das coisas. Não podia dizer que vos abstenhai dos alimentos. Não. Das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, da fornicação, das quais coisas fazeis bem, se vos guardardes. E o texto conclui dizendo, bem vos vá. Toma posse dessa palavra. Não é, querer colocar na tua cabeça regras, preceitos de homens. Eu não estou pregando aqui, eu estou falando da Bíblia. Estou pregando da parte do homem, estou explicando para você na Bíblia. E o quão difícil é para o ser humano abandonar essas práticas adquiridas ainda nos primeiros anos da sua vida. É muito difícil.
Muitos judeus tiveram essa dificuldade. A gente quando olha, o judeu que aceitou a Jesus, mas não quer parar de sacrificar animais, resguardando suas devidas proporções. É difícil ou não é? Abandonar coisas que a gente aprendeu a vida toda. É difícil, mas é possível. Pela fé. O justo viverá da fé. Eu creio na palavra de Deus, eu creio no que está escrito. É aqui que a tua vitória vai sair, da palavra de Deus. Toma posse em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Em nome de Jesus, tá bom? Fica de pé e vamos orar.